Muito boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para dar continuidade no tema sobre medidas técnicas da LGPD, que iniciamos naquela live de 18/2. Naquele momento, procuramos explorar um pouco o que são essas medidas técnicas e o quanto elas são relevantes para garantir a conformidade com a LGPD. Você não viu a live anterior? O link está aí na descrição embaixo, para quem quiser ver a live anterior. Naquela oportunidade também eu tinha informado da distribuição de um e-book sobre o conteúdo da live ao final da live. O link para o download desse e-book também está aí embaixo, está na descrição. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Toledo, especialista em segurança de informação e privacidade de dados. Atuo no mercado há mais ou menos pouco mais de 35 anos na área de TI, como consultor, auditor, palestrante, treinador corporativo, sendo aí os últimos 18 anos atuando fortemente na área de segurança, informação e privacidade, atuando como DPO desde 2019. Tem aí embaixo o link do meu LinkedIn, cliquem lá para ver os detalhes da minha formação, minha experiência profissional. Bom, vamos lá então fazer uma breve recapitulação a respeito da live lá de fevereiro, só para a gente se situar. Naquela live, a gente falou também da necessidade de ajustes nas adequações existentes. A gente considera as adequações de LGPD que existem, aí, que foram feitas de 2019, principalmente para frente, como adequações estáticas. Muito foi feito da parte inicial da LGPD, principalmente a parte de formalização do ponto de vista jurídico, bem como aí processos de conformidade relativos àquele momento. Tá? Só que a gente entende que a LGPD é um processo dinâmico, onde as medidas técnicas, a parte tecnológica, tem um papel fundamental não só na manutenção de um processo de segurança, mas principalmente na capacidade de gerar evidências de conformidade. Que, como dissemos naquela live, a evidência de conformidade é o que vai discernir bastante aí a questão de conseguir comprovar para a autoridade nacional que existe um processo de conformidade funcionando. O ponto relevante dessa abordagem é o surgimento de um mercado potencial aí para revisões de adequação existentes. Qualquer adequação que foi feita até 2022, dessa forma estática, foi feita, entregue e não houve mais nenhuma movimentação, nenhuma atualização, ela já está irregular. Porque a própria questão da segurança da informação e também da privacidade de dados é algo dinâmico, isso está sempre em evolução. Além disso, a própria NPD publica frequentemente algumas normativas e regulamentos auxiliares, muitos deles de 2024, meados de 2024 para cá, e tem muito mais por vir. Então, existe uma demanda grande de revisão de adequações já realizadas e também as novas adequações, que já devem considerar esses processos completos, que combinem tanto aspectos jurídicos quanto os aspectos tecnológicos. É um mercado aí que tem um crescimento acelerado, principalmente pela pressão que o próprio mercado exerce. A gente vê situações em que empresas que têm relações entre controlador e operador se sentem desconfortáveis em relação a operadores, porque não sei exatamente o que o meu operador está fazendo com os dados e a responsabilidade é minha. Mencionamos isso na última live, então isso está gerando uma pressão de mercado. A gente frequentemente aqui é solicitado a fazer auditorias em operadores de alguns clientes nossos que são controladores. Por atualizações das resoluções da NPD, como mencionei anteriormente, de 2024, meados de 2024 para cá, foram várias aí que a gente comentou na live anterior, e também referências normativas, normas que pouco têm a ver aí com segurança da informação, só tem citações como, por exemplo, a ISO 9000 de qualidade, ISO 14000 de gestão ambiental, estão trazendo nas suas próximas revisões, no final do ano agora e início do ano que vem, conceitos aí relativos à segurança de informação e privacidade, o que vai exigir que essas questões existam não só por causa da LGPD. Então, é um mercado gigante aí que está se abrindo e eu acho que é isso que interessa a todos nós, sejamos aqui profissionais de TI ou advogados profissionais aí do meio jurídico. Bom, dito isso, qual é a motivação que surgiu por trás dessas lives? A motivação, por que fazer essas lives e tocar nesse assunto? O motivo principal é pelo seguinte, eu com mais de 30 anos de experiência na área de TI, sendo aí esses últimos 18, como mencionei, atuando com TI e SI principalmente, consultor, DPO, palestrante, treinador, em frentes como TI, como ITSM, que é a parte de gestão de processos de TI, a própria segurança da informação, privacidade e proteção de dados, continuidade de negócio e governança corporativa de TI. Especificamente nessa atuação como DPO e a parte de
adequação de LGPD, a gente percebe nesses últimos anos, a gente tem percebido que muitas consultorias, implementações aí que são feitas, existem algumas questões que são repetitivas. Frequentemente elas aparecem nesses processos de adequação. Uma delas, obviamente, é essa questão por trás desse desalinhamento que ocorre entre adequação jurídica e adequação técnica para cumprir as tais das medidas técnicas. A discussão de por que isso ocorre, por que esse desalinhamento, daria uma outra live só para falar disso, que a gente comentou um pouco na live anterior. Essa abordagem de mercado tão diversa que a gente tem, tão abrangente, todas essas linhas dentro da área de tecnologia, nos permitiu testar muita coisa que funciona e muita coisa que não funciona, em vários tipos de atuação, entre elas as questões, obviamente, da LGPD. Agora eu já sei o que vocês estão pensando. Lá vem o cara, ele vai vender um curso. Pegadinha. Bom, pessoal, não vou mentir para vocês, tá? Existe sim um treinamento por trás dessas lives, mas não é uma coisa para a gente comentar agora. Vamos colocar alguns pincos nos is. Então existe sim um treinamento que desenvolvemos aos últimos 3 anos, só que é um treinamento que ele foi ministrado fechado dentro das empresas nas quais nós fizemos a adequação, que tem objetivos bem específicos e, mais importante, como mencionei, foi testado ao longo do tempo, foi testado na prática em company nesses processos de adequação, em empresas dos mais diferentes ramos, tá? A gente tem empresas aí do segmento de educação, tem empresas do segmento de saúde, hospitais, tem empresas do setor industrial, como indústria automobilística, empresas de logística, ou seja, um universo de teste bastante diverso, que provavelmente se enquadra com qualquer outra questão aí que vocês tenham visto no dia a dia. Então, nesse momento, pessoal, esquece essa história de treinamento. O foco aqui, nessa palestra que a gente promoveu após a live, é entregar para vocês um conteúdo objetivo, entregar valor num conteúdo relevante e útil para vocês no dia a dia. Do treinamento, a gente fala lá nos 5 minutos finais dessa live, para quem tiver interesse em acompanhar lá, tá? Bom, vamos em frente. Bom, implementação de medidas técnicas da LGPD. Na live anterior a gente falou aí da questão das principais medidas técnicas, o que eram as medidas técnicas, e hoje nós vamos falar da implementação de algumas delas. Não todas, porque vocês verão aqui que são muitas, não são poucas, tá? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, vamos em frente. Deixa eu só posicionar minha telinha aqui para não atrapalhar o slide. Bom, a implementação das medidas técnicas, então, em processo de conformidade, ela tem algumas questões a serem observadas, né? As mais comuns, que a gente encontra na maioria das implementações, envolvem criptografia, controle de acesso, pseudo-anonimização e anonimização, são coisas bem diferentes, monitoramento e auditoria, gestão de vulnerabilidade, backup e restauração, proteção de rede e intrusão. Coloquei um asterisco aí que isso aí envolve tudo, né? A parte de firewalls, os EDRs, IPS, IDS e por aí vai a sopa de letrinhas aí que o pessoal de tecnologia adora. Bom, treinamento e conscientização, que é uma parte bastante importante, resposta a incidentes, gestão do ciclo de vida e etc, 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 etc. Dá tempo numa live como essa de aproximadamente 1 hora de duração, a gente falar de todas elas, em todos os detalhes? Obviamente que não. Na última live, a gente abriu um formulário ao final da live para que o pessoal se manifestasse a respeito das medidas técnicas que eles mais gostariam de ver tratada nessa palestra. Então, eu estou pegando aí feedback de quem participou daquela live para a gente trazer para cá, mas na maioria das vezes acontece isso aqui que vocês estão vendo mesmo, tá? A gente vai falar primeiro de criptografia, pseudonimização e anonimização. Vou falar disso tudo junto, porque o maior problema que existe nisso é a confusão que o pessoal faz de uma coisa com a outra, tá? Então a gente mata esse assunto de uma vez só. Depois eu vou falar de controle de acesso, que foi outra bem votada aí nessa enquete que a gente fez, monitoramento e auditoria, gestão de vulnerabilidades, treinamento e conscientização. Obviamente, pessoal, não que as outras sejam menos importantes. É que, como eu falei, a gente teve que elencar aqui as que foram as campeãs de votação de vocês aí no último formulário que a gente soltou. Beleza? Bom, dependendo do volume de dados que uma empresa possui, que um controlador de dados possui, do volume de dados, do uso de tecnologia praticamente torna-se obrigatório. Para você administrar certas questões, aí, principalmente a questão aí de criptografia, questão de anonimização, questão até mesmo da questão de gerenciar vulnerabilidades, quanto mais complexo o ambiente, quanto maior o volume de dados, mais você depende de tecnologia. E aqui a gente já derruba um mito, né? Muitas vezes vocês que estão assistindo, que são advogados ou que são profissionais de TI, ou mesmo o pessoal de compliance,
Vocês muitas vezes podem olhar para isso aqui, entender como um cenário interessante, uma oportunidade de trabalho em consultoria e pensar, puxa, isso não é para o meu cliente, é muita coisa. Não... Pessoal, entendam o seguinte, vocês vão perceber isso ao longo da palestra, existe tecnologia para todo tamanho de empresa. Tá? Você tem desde softwares extremamente caros para fazer um processo, aí, por exemplo, de teste de vulnerabilidade, como softwares open source que dão uma resposta muito satisfatória para estruturas menores. Então, não há justificativa para não fazer, para não implementar as medidas técnicas, até porque é uma obrigação legal. Bom, criptografia, então, falando um pouquinho disso. A criptografia, a gente diz aí que é uma camada crítica de defesa. É o principal ponto para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados, principalmente confidencialidade. Ela ajuda a prevenir acessos não autorizados e minimiza potenciais violação de dados, que é o que a gente está buscando no LGPD. Demonstrando, aí vem a parte da geração de evidência, ó, e demonstrando um compromisso sólido da empresa com a proteção da informação. Você aplica a criptografia nos seus processos. Só que muitas vezes aí que surge a dúvida, tá? Aplico aonde? O que é a criptografia de forma geral? A criptografia é algo que eu posso reverter mediante o uso de uma chave que seja capaz de fazer isso. Então é o seguinte, criptografia a gente pode ter algumas questões a entender. Primeiro, o que é criptografia em repouso e em trânsito? Os documentos de apoio da LGPD mencionam que as duas coisas têm que ser tratadas. O checklist de medidas técnicas tratam disso. O que é? Ou seja, sempre dá para usar criptografia? Depende. Depende dos sistemas que eu tenho, depende dos processos que eu tenho, eventualmente da tecnologia que eu estou usando. Isso pode variar muito de empresa para empresa. Mas sempre é possível, em algum grau, implementar criptografia. Por exemplo, dados em repouso, chamado data rest. O que é isso? Dados em repouso, estou falando de dado que está em disco. Disco, pessoal, entendam disco, pendrive, seja SSD, HD, o que seja, tá? Dados que não estão em uso, eles estão lá no disco, estão armazenados, vale isso também armazenado num servidor, por exemplo, e estão ali armazenados quietinhos ali. Mas eu preciso preservá-los porque existem potencialmente dados pessoais ali. Bom, para fazer isso, o Windows tem o tal do BitLocker, que você pode habilitar em qualquer máquina Windows, tá? E que permite que você tenha uma chave criptográfica sobre todo o conteúdo do seu disco. Se essa máquina eventualmente for roubada, é muito comum acontecer isso hoje, né? Roubo em aeroporto, ou até em hotéis, a gente tem visto situações dessa. Simplesmente quem pegar essa máquina vai até poder fazer o uso da máquina, mas ele vai ter que trocar o disco e pôr um disco novo na máquina, porque o seu disco, ou até formatar seu disco, porque ele está completamente inacessível. A única maneira de acessar o conteúdo desse disco é tendo essa chave que está vinculada a seu login. Por isso ter um login seguro na máquina ajuda, tá? Ajuda bastante. O único problema é quando já aconteceu, tá? O usuário perde essa chave. Aí nem ele tem acesso aos dados se houver uma violação. Bom, então esse é o exemplo para o BitLocker do Windows, tá? Temos também o FileVault, FileVault para o macOS, para quem é fã de Mac, ele também tem a ferramenta. E temos o VeraCrypt, que é uma ferramenta aí muito utilizada no mercado, principalmente em servidores, tá? Que faz também criptografia. O VeraCrypt tem vários módulos, tá? Tem módulo até para criptografia de código, para o pessoal de desenvolvimento. Tá? Então são alguns exemplos de tecnologias que estão associadas à criptografia de dados em repouso. Aí a gente tem a questão também de bancos de dados. Toda empresa aí costuma ter os seus famosos ERPs, software de gestão, coisa desse tipo. E esses dados desses softwares que trafegam pela rede, trafegar é dado em trânsito, então a gente já vai falar disso, armazenam isso em bancos de dados, normalmente bancos relacionais, como MySQL, Oracle, SQL Server, entre vários outros, tá? Então, esses bancos também são dotados de tecnologia, como o TDE, que aparece aí, o MongoDB, entre outras, que fazem a criptografia dos dados que estão armazenados no banco. Para vocês terem ideia, existem até alguns ERPs que fazem a criptografia em nível de aplicação. Tá? Ou seja, você tem mais de uma camada de criptografia. Significa que se esses dados forem roubados, eles não servem para nada. Porque sem a chave eu não consigo ler o que tem nesses dados. Apenas um monte de símbolos aleatórios. Aleatórios não, né? Gerados por uma chave. Que só é conhecida por quem criptografou. Na prática, a gente entende criptografia como você colocar uma informação num cofre e fechar a tampa do cofre, tá? Né? Você tem que ter uma chave para poder abrir o cofre que não é a mesma que você usou para colocar o dado lá dentro. Só para posicionar vocês aqui. O que mais? Data rest pode ser considerado também, o dado em repouso, dados que você armazena em nuvem. Eu acredito que a grande maioria de vocês use Google Drive, Dropbox, OneDrive, ferramentas desse tipo, tá? Que utilizam para armazenar seus dados.
tá? Atenção só que esse tipo de solução, isso não é backup, tá? Isso é sincronismo em tempo real. Mas os dados que estão lá estão sim criptografados, com criptografia forte. Por isso é muito comum o pessoal que utiliza recursos de SharePoint, por exemplo, o próprio OneDrive, Dropbox, para armazenamento de arquivos corporativos, grupos de acesso, se sentirem, pô, estamos mais adequados ao LGPD no termo de criptografia. Sim, isso é parcialmente verdade. Mas vai depender não só da criptografia, mas da questão de acesso. Porque não adianta nada eu ter uma pasta lá que está dentro de um ambiente de nuvem, com criptografia do mais alto nível setada, mas ela está compartilhada com todos os usuários. Não faz sentido nenhum, tá? Então, quer dizer, só a criptografia, sem o controle de acesso, pode ser que eu não tenha o resultado que eu estou esperando. Vamos lá, dados em trânsito. O que são dados em trânsito? Aí sim, os dados que estão sendo transmitidos de uma máquina para outra, de um servidor de banco de dados para a estação do usuário, de um celular para uma aplicação na internet, seja o que for. Para isso a gente tem aí as criptografias de transmissão. Os mais famosos são os TLS e SSLs. Quando você digita num site, aí num browser, o teu HTTPS, você está instruindo o browser a usar uma criptografia de SSL para fazer essa transmissão. Tá? Então, existem vários níveis desse tipo de criptografia. Te encontra muitas falhas com isso, inclusive, principalmente em aplicação, tá? Aplicações mais antigas que não foram atualizadas, mas isso é conversa específica de tecnologia. Mas existem problemas hoje que a gente encontra com frequência relacionados a isso. VPNs, as chamadas Virtual Private Networks, né, ficaram famosas aí naquele bloqueio do X ano passado, que era uma alternativa para você conectar. A VPN nada mais é do que um túnel criptografado. Entendam, quem não é da área de tecnologia, como se fosse um túnel mesmo. Tá? Como se eu fizesse um túnel atravessando, por exemplo, por dentro de um lago e a água não entra ali. Eu saio entro de um lado e saio do outro sequinho. Tá? Só que esse túnel ele tem autenticação dos dois lados para que esse dado trafegue sem o menor tipo de violação. Tá? Você pode ter um servidor de VPN corporativo da empresa, onde eu me conecto para fazer home office, por exemplo. Eu posso ter um servidor de VPN contratado em outro país para acessar um conteúdo, por exemplo, que é restrito no Brasil, foi o caso do que aconteceu com o X, por exemplo, entre uma série de outras aplicações. E VPN também não tem um tipo só. Existem pelo menos 6, 7 protocolos de VPN diferentes, como eu falei no começo, que vai depender do tamanho do cliente, que tipo de aplicação, o que eu quero fazer com essa VPN, tá? Mas é uma medida técnica bastante válida. E-mails criptografados. Tá? O pessoal cada vez usa menos e-mail, né? Mas mesmo assim, existem alguns serviços de e-mail, como o ProtonMail, tá? Esse eu particularmente uso, é muito bom, tá? O ProtonMail, ele cria mensagens completamente criptografadas. E você consegue trocar mensagens com quem tem e-mails convencionais. Porque a sua mensagem vai para ele criptografada. Se ela for interceptada, você não consegue ler o conteúdo dela, tá? E algumas extensões aí de alguns serviços que conseguem fazer isso. O próprio Office 365 tem recursos lá para a parte do Office 365 para você criar e-mail criptografado. É que às vezes gera uma certa dificuldade no tráfego de mensagens com destinatários que não estão usando o mesmo nível de criptografia. Então a pessoa acaba evitando de usar. Mas é válido para algumas situações. Que mais? E aí a gente pensa em todo o resto, né? Falamos aí desse tipo de coisa, existe mais um mundo aí, tá? Dados em uso, por exemplo, em dispositivo móvel, celular, ou os chamados IoT. Para quem não sabe o que é IoT, é o tal do Internet das Coisas, Internet of Things, que é basicamente automação residencial, automação de serviços, e isso é muito arriscado hoje em dia, porque esse tipo de automação hoje é feito com algumas plataformas bem conhecidas do mercado, e muitas vezes por programadores com pouca experiência na área de segurança, gerando algumas brechas aí para alguns serviços de segurança, tá? Por exemplo, um caso que ficou famoso envolvendo o IoT na Inglaterra, eram roubos de carro que estavam acontecendo por pessoal usando equipamentos que permitiam ler codificação de chaves, chave presencial de carro, por falha de um algoritmo de criptografia. E uma ferramenta desenvolvida no fundo de quintal por um garoto de 14 anos era capaz de conectar esse tipo de coisa e roubar os dados. Tá? O IoT, se for bem usado, legal, mas tem que ter seu nível de proteção. Tem tanta coisa se conectando na internet, pessoal, que existe uma expressão que o pessoal tem usado recentemente chamada IOE, o E no final, em vez de o T, que é o Internet of Everything, é de todas as coisas, porque praticamente até daqui a pouco sua torradeira está ligada na internet. Não é difícil a gente imaginar um mundo assim. Aí alguém fala, já está, né? Já está, bem provável. E aí a gente tem finalmente os dados em uso, aquilo que eu estou usando agora, que eu estou trabalhando. Por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é um dado que está aberto, então minha máquina está manipulando esse dado nesse momento.
Dá para proteger dado em uso, pessoal? Acreditem se quiser, dá, tá? Por isso que eu falei no começo, esse nível de proteção vai depender de onde você quer chegar. Você fala assim, o céu, né, o dinheiro, né, o céu é o limite, quanto você quer pagar por isso, tá? Criptografia de memória RAM, a memória volátil da máquina. Você consegue criptografar dados que estão em memória volátil, tá? Evitando que uma máquina possa ter dados sequestrados da imagem de memória, tá? Uma tecnologia já presente em alguns processadores da Intel, alguns processadores da AMD. Quer um exemplo de informação de memória volátil, que é uma coisa assim absurda, mas é real, dá para fazer. Só até eu tenho um caso real disso. Por exemplo, talvez todos vocês tenham ouvido falar de ransomware. Ah, a máquina da empresa foi violada por um ransomware que criptografou tudo e tem um hacker lá pedindo o resgate dos dados. O que que é o resgate? É criptografia. Ele usou mecanismos de criptografia da própria máquina, tipo os scripts da vida da própria máquina, para criptografar todo o conteúdo, só que quem tem a chave é ele. Ele não vai te dar essa chave. Tá? Por isso que eu lembro que eu falei da criptografia. Se o usuário perder a chave, complica. É a filosofia que é usada no ransomware. Você não tem a chave. Eu criptografei sem você ter a chave. O que que tem a ver com isso aqui? Pessoal, se você tiver uma máquina violada com ransomware, o ideal é que você desconecte-a da rede para evitar a propagação disso, mas não desligue a máquina e chame um perito para fazer uma avaliação da situação do ransomware no momento que aconteceu. Pode ser, tá? Pode ser que com ferramentas específicas a chave utilizada para criptografia ainda esteja na memória RAM. Isso aí, na memória volátil, e você consegue ler essa chave e reverter o processo de criptografia. Eu tenho pelo menos um case real de situação dessa, tá, pessoal? Então lógico, a chance de acertar uma dessa é 1 em 1 milhão, mas acontece, tá? Principalmente alguns tipos de ransomware são menos bem construídos, que eles usam a chave de criptografia e como a máquina não vai fazer mais nada, essa informação acaba ficando muito mais tempo do que deveria na RAM, tá? Não existe uma rotina para limpar ela. Então varia de ransomware para ransomware, mas para vocês terem ideia do nível que chega a questão de segurança. Aí depois dessa live vai todo mundo desligar o computador e ficar com medo de usar o computador. Não é isso, tá, pessoal? Por favor. Autenticação segura, as tais de One Password, LastPass, Bitwarden, o que é isso aqui? Você usar gerenciadores de senha. A gente fica criando senhas específicas, tem algumas técnicas que eu uso, que eu crio várias senhas para mim baseado num algoritmo que está na minha cabeça. Que eu faço algumas substituições numéricas e de letras que eu sei. É quase como se fosse a minha chave de criptografia. Então eu crio um monte de senha e baseada numa frase, num conceito que só de eu lembrar essa relação eu sei como é que eu escrevi aquilo. Tá? Isso é uma maneira de fazer. Você pode se treinar para esse tipo de coisa. A outra maneira, tá, é usar ferramentas como OnePassword, LastPass, Bitwarden, que são chamados cofres de senha. Uma ferramenta que você instala na sua máquina, toda vez que você precisa gerar uma senha, ele sugere uma senha bem maluca para você e armazena isso. Pô, mas como é que eu acesso esse armazenamento? Aí sim você tem que ter uma única senha complexa que você criou, que é a senha que habilita a sua máquina a ler os arquivos de senha que estão no cofre. Sem essa senha você não lê. Ferramentas como o próprio Google Drive, o OneDrive, fornecem cofre de senha dentro deles usando ferramentas específicas, só para ilustrar, tá? Eu uso e, assim, vale muito a pena, tá? Porque as senhas que ele gera são praticamente impossíveis ou muito difíceis de você quebrar. O duro é se você perder a chave do cofre, né? Literalmente, mesma questão da criptografia. Dispositivos móveis e IoT, ou os IoEs, né, Internet of Everything, criptografia de smartphones, já é possível, tá? Tanto o Android quanto o iOS já tem ferramentas parecidas lá com o BitLocker, que eu falei do Windows, tá? Parecido com isso, que faz a criptografia do equipamento. Existem algumas ferramentas corporativas para telefones celulares comerciais, que são os endpoints para celular, que permite você criptografar todo o conteúdo no celular. Se ele for roubado, você consegue impedir que os dados sejam lidos sem a chave, e até mesmo alguns deles fazem monitoramento de você poder fazer a exclusão dos dados remotamente, assim que o celular for ligado, tá? Aí alguém sempre pergunta, né, não dá para explodir o celular? Não dá, tá? Ainda não dá. Tem uns que explodem sozinho, né? A gente nem precisa fazer isso. Bom, vamos lá. Armazenamento seguro de senhas, tá? Aplicado a mais alguns aí, tá? O Apple, são os outros cofres aqui, Google Password Manager, que tem incorporado ao próprio Chrome, tá? E o Apple Keychain, entre outros aí. Esses são os nativos do iPhone e do Android. Comunicação segura, aplicativos aí como o WhatsApp, por exemplo, quem usa muito o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem criptografia segura de ponta a ponta, tá? Você não consegue interceptar uma conversa no WhatsApp, por exemplo, e ler o que foi passado nessa conversa. Tá? Existem alguns tipos de ataque ao WhatsApp, mas são coisas muito específicas, tá? É impossível? É 100%? Não é, mas assim, bem longe de ser algo simples também.
Logicamente, pessoal, diferente de uma situação de cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo. A justiça determina que quebre um sigilo do WhatsApp de um fulano de tal. Aí é uma obrigação legal, ou a própria fornecedora do produto tem a chave para descriptografar e poder ler essas mensagens, tá? Mas é uma coisa específica. Bom, não confundir, então, criptografia, pseudonimização, anonimização. Poxa, mas você falou só de criptografia e o resto. Vamos falar agora, tá? Para simplificar o entendimento, vamos entender o seguinte, pessoal. Criptografia, o que falamos até agora, protege seus dados e mantém a possibilidade de recuperação com a chave certa. Ou seja, eu sempre vou conseguir restaurar se eu tiver a chave. Só um minuto, pessoal. Bom, eu sempre vou conseguir restaurar se eu tiver a chave. Ou seja, uma vez não perdendo a chave, eu restauro quantas vezes for necessário e criptografo novamente quantas vezes for necessário. Pseudonimização esconde os dados reais, mas permite a recuperação se necessário. Normalmente aqueles campos que aparecem com uns asteriscos suprimindo uma parte do campo, aí você consegue enxergar uma parte, por exemplo, identificar teu e-mail, ele mostra o início lá para você confirmar que é você mesmo, mostra o começo do teu número de telefone com tudo com asterisco. Na verdade, o dado está lá, o mecanismo de pseudonimização que está escondendo parte dos dados. Isso pode ser feito só na visualização, que é o que normalmente acontece quando a gente recebe essas mensagens de checagem ou telas de software, como pode ser feito dentro de um banco de dados usando uma tabela de equivalência. Eu sei que o dado tal equivale a dado tal dentro dessa tabela, para poder fazer esse retorno, tá? Isso é pseudonimização, por isso que chama pseudonimização. Ela tem a característica de ser reversível, tá? De ser reversível. Quando a gente fala lá na LGPD de anonimização, já é outra pegada. A anonimização é a eliminação completa do dado, ele tem que ser irreversível. Uma vez anonimizado, eu não consigo mais ler. Então, existem situações onde um titular de dados exige a exclusão completa dos dados dele. E tem situações que a gente sabe que, por questões legais, questões comerciais, eu tenho que manter determinados dados lá no sistema por algum tempo. Quer ver uma situação de anonimização que é válida, e você necessariamente não precisa excluir tudo? Imagina que você forneceu um serviço, vendeu algum produto, vendeu algum serviço, e o usuário se cadastrou, comprou seu produto, recebeu o produto, usou, e depois de um tempo ele começa a receber informações suas lá de publicidade, eu não quero mais. Ele exerce o direito de titular dele, ó, exclua meus dados. Você pode anonimizar totalmente boa parte dos dados, tipo um CPF, o nome do cara, telefone, nome da pessoa. Mas você pode manter nessa tabela, por exemplo, a idade da pessoa, o que mais? Se for o caso, não for dado sensível, né? Etnia, sexo. Para quê? Você pode gerar estatística com isso. Ó, tenho tantos por cento dos meus clientes são homens da região tal com tantos anos de idade de faixa etária. Você consegue manter esse tipo de estatística sem necessariamente precisar armazenar quem são essas pessoas todas. Então é válido, anonimiza e mantenha só os dados que eu posso usar para fins estatísticos ou qualquer coisa. Que dados? Na verdade, dados que eu não identifique ninguém. Essa que é a verdade. Vamos a alguns exemplos aqui para simplificar isso. Pessoal, depois eu vou liberar para vocês aí, eu vou colocar aqui, ver se eu faço isso no final da live, disponibilizar esse arquivo para vocês da apresentação, tá? Então, para simplificar, para vocês não precisarem ficar anotando aí. Bom, alguns exemplos, tá, pessoal? Não vou ler a tabela inteira, que não faz sentido, tá? Aqui as definições, eu já tinha falado o que que é. Se é reversível ou não, tá? Sim, sim. Olha a anonimização, não é reversível, tá? Exemplo de aplicação, ó, um e-mail criptografado com o algoritmo AES de 256 bits, tá? Para proteção de acesso, isso na criptografia. Ou seja, o que acontece? O João da Silva vai virar isso aqui, ó. Criptografei usando uma chave específica. Protegi os dados e garanti tudo. A segurança é alta, tá? Porque a chave está protegida. Pela regulamentação, é permitido se houver proteção adequada da chave. E se eu precisar saber do João da Silva, eu reverto usando uma chave e isso aqui será transformado novamente no João da Silva, e isso para qualquer outro dado, tá? Vamos à pseudonimização. O CPF é trocado por um identificador numérico interno, de uso interno da empresa, numa tabela de um sistema, qualquer coisa desse tipo. Não podendo ser revertido, podendo ser revertido se necessário. Por exemplo, o João da Silva vai virar lá usuário 123, por exemplo. É uma tabela de relação. Essa tabela, que pode até estar criptografada, tem essa relação lá dentro, tá? Pode ser revertido por quem tem a chave. Eu consigo acessar essa tabela, tendo uma chave específica. Quem que é o usuário 123, ele me dá todos os dados de quem é o João da Silva. Isso é muito usado para telas de sistemas,
onde o usuário que faz uma determinada operação, ele pode ver um monte de informação do cliente, mas não tudo, tá? Muita coisa aparece cifrada. Por exemplo, eu vi uma situação que a gente operou para uma empresa de fulfillment, que é distribuição logística, que na situação original eles tinham uma nota fiscal do cliente lá, final dele, circulando num monte de departamento com todos os dados pessoais. Isso foi tudo automatizado em sistema. O cara da expedição, por exemplo, ele acessa a nota no sistema, ele enxerga apenas os dados pertinentes à entrega. E é o que ele precisa saber, o resto está tudo anonimizado. Anonimizado, não, pseudo-anonimizado, os dados estão lá no sistema. Tá? Exemplo disso. Então minimiza o risco de identificar diretamente os dados de uma pessoa, tá? Garante a privacidade total, tá? Ao tornar impossível a identificação do indivíduo. É aceito sim como medida de proteção se eu tiver os devidos controles sobre quem tem o controle do processo de reversão. Já a anonimização não tem conversa, tá? A anonimização é a remoção da informação pessoal do banco de dados. João da Silva vira como removido o indivíduo X, sem referência com mais nada, tá? Eu não sei, não tem uma tabela de referência, não é uma chave de criptografia, simplesmente o João da Silva não existe mais, ele não volta mais a partir disso, tá? É, vamos dizer assim, o nível de segurança máxima. Até porque o dado não existe mais, né? Então é segurança máxima. Considerado seguro aí, pois os dados não podem ser recuperados. Acho que essa tabela mostra bem as diferenças entre todos esses conceitos. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos em frente. Próxima questão aí, controle de acesso. Controle de acesso. Lembra que eu falei que criptografia, numa pasta onde todo mundo tem acesso, é um problema? É melhor não serve para nada, só serve para deixar mais lento o teu ambiente. Então eu tenho que ter a garantia de que eu sei quem é quem que está acessando esse conteúdo, tá? Então o controle de acesso é o ponto central da LGPD, pois protege confidencialidade, integridade, acessibilidade dos dados pessoais. Então implementar políticas robustas de controle de acesso reduz significativamente o risco de vazamento. Porque cada um acessa somente aquilo que pode acessar. Tá? Então, algumas coisas que são usadas para implementar isso. Por exemplo, o princípio do menor privilégio. Infelizmente, pessoal, é muito comum, a gente pega muito isso em algumas empresas, está implantando um sistema, implantando uma tecnologia lá, e no começo está todo mundo tentando aprender, então, põe a senha geral para todo mundo aí, depois a gente vai mudando. E esse depois a gente vai mudando, vai sendo postergado, postergado, postergado. O que era provisório virou provitivo, né? Era um provisório definitivo, e a pessoa começa a ter acesso ao que não devia, tá? Então, o princípio do menor privilégio peca pelo excesso, bloqueia tudo e libera conforme a necessidade. A nível de rede, pessoal, fala-se muito hoje de filosofia chamada Zero Trust. O que é o Zero Trust? O que é o Zero Trust? O Zero Trust é garantir para a parte de rede também privilégio zero. Ninguém tem permissão, ninguém tem autorização para nada. Isso vai sendo liberado conforme eu vou tendo evidências de que aquele acesso é legítimo, é necessário. Beleza? Então, garantir que os usuários tenham acesso aos recursos que são necessários para o exercício das atividades dele. Dentro de um ambiente de servidores, ambiente de rede, ambiente de sistemas, é muito comum de usar duas abordagens. Uma delas é o RBAC, que é a sigla em inglês para algo tipo acesso baseado em cargo ocupado pela pessoa. Então, eu tenho acessos que são definidos um perfil para o gerente financeiro e o usuário é associado a esse perfil. Isso permite que facilmente eu troque esse usuário, o cara sai de férias, eu bloqueio o perfil dele, uma série de coisas vinculadas a esse perfil. Tá? Ou então, mais crítico ainda, que seria o ABAC, que é a sigla em inglês para permissão baseada em atributo, que eu chego a um nível de detalhe e dizer que naquele campo fulano de tal não pode escrever. Tá? E para um outro usuário ele consegue. Tá? Isso dá trabalho fazer. Não dá trabalho só fazer, como dá muito trabalho aí que vem o grande desafio, monitorar isso, né? Você tem usuário que sai da empresa e fica com permissão liberada. Você tem usuário que muda de departamento e está com as duas permissões acumuladas. O cara vai mudar, mas ele vai ficar essa semana indo ajudando onde ele estava. Então ele está com as duas permissões, um pé em cada canoa. Aí beleza, ele migra de vez e ninguém lembra de tirar a permissão que ele tinha no outro departamento. Tá? Para isso existem procedimentos, políticas, para garantir que um fluxo de trabalho é seguido. Tá, que garante que não ficou ninguém tendo acesso ao que não devia. Aí envolve, obviamente, RH, uma série dentro da empresa, o setor envolvido, o RH, para poder garantir que esses processos são feitos. E, obviamente, a área de tecnologia. Autenticação. Pessoal, vou falar ao mesmo tempo de autenticação e autorização, porque são coisas vinculadas. Tá? A autenticação é eu me logar aqui no sistema e falar, eu sou o Marcelo, minha senha é tal,
E sou eu, tá? Ou até o tal do multifator, que é muito comum, né? Eu sou o Marcelo, minha senha é tal, meu código é esse PIN aqui que apareceu no meu celular, e eu, quer dizer, eu sou, é alguma coisa que eu sou, alguma coisa que eu tenho, alguma coisa que eu sei. E eu consigo me autenticar de uma forma segura. Pessoal, MFA, multifator, quem não faz isso ainda, tá? Hoje a gente tem multifator para o Zap, tem multifator para o Instagram, Facebook, a LinkedIn, tá? Pessoal, em tudo que vocês usarem contas de internet, Google, o que seja, habilitem multifator. Tá? Isso é uma dica geral para todo mundo. Ah, mas é chatinho, tem que ficar olhando. Pessoal, multifator ainda é uma das questões, aí, uma das situações de configuração ainda mais seguras que existem. Porque é muito difícil você fraudar a informação de um token, tá? De um número gerado, não é bem aleatório, ele tem uma sequência de geração baseada em alguns parâmetros, tá? Então é muito difícil você burlar isso. Então, assim, usem, tá? É chatinho, mas tem vários autenticadores para celular, aí tem o da Microsoft, tem o do Google, tem vários frees aí que fazem isso, que geram esses códigos pra gente, tá? Então, autenticação é o momento que eu cheguei lá, falei, ó, eu sou o Marcelo e vou usar o sistema. Loguei, tá? Aí entra a parte do segundo item, autorização. Autorização é um outro mecanismo que existem dentro de sistemas, dentro de navegação com internet, seja o que for, tá? Até o seu acesso ao e-mail e o uso de sua rede social, que está o tempo todo confirmando se você continua sendo você, tá? Então, loguei como Marcelo. Aí o sistema está olhando lá, eu pedi para acessar um arquivo. É o Marcelo que está logado, continua sendo ele, não mudou nada, não saiu o login, não houve uma interceptação de sessão, que são coisas que podem violar a segurança, e ele fica o tempo todo constatando se você continua sendo você. Existem sistemas, inclusive, que têm mecanismo de autenticação e não tem de autorização. Ele só autentica, uma vez autenticado você usa. Ao contrário, nunca, tá? Um sistema que autorize você sem estar autenticado. Lógico, falhas de configuração causam isso às vezes, mas não é o caso, tá? Então aí existem as ferramentas de gerenciamento de identidade que garantem que eu sou eu mesmo. Hoje em dia a gente percebe, né? Cada dia mais você tem que provar que você é você mesmo, né? Então aí entra essa questão de autorização. Bom, monitoramento e acesso de revisão regular. Então não é só porque eu tenho autenticação e autorização que eu não tenho que monitorar isso. Sabe um monitoramento que é muito comum, que as empresas devem habilitar em seus sistemas? Por exemplo, monitoramento para gerar log quando uma senha é digitada errada, ou quando o cara errou o login, digitou errado, tá? Pode ser um erro mesmo, o cara estava distraído, digitou a senha errada, mas pode ser alguém tentando descobrir uma senha. Tá? Aqui vai até um parênteses. Vocês já perceberam situações quando você loga com a senha errada em algum sistema, no Windows, até no celular, em alguns aplicativos, você, putz, pus a senha errada, você vê que ele fica um tempinho ali. Um tempinho até que ele te dê uma nova chance de pôr a senha de novo. E você fala, nossa, que celular lento. Não tem nada a ver com o celular lento, tá? Isso é regra de segurança. Esse tempo que é gerado, normalmente é aleatório, alguns segundos ali, é proposital. Para você, que é o dono da senha e digitou errado, puxa, beleza, no saco, tem que esperar para digitar de novo. Agora, para um hacker que está tentando uma operação irregular ou tentando burlar uma senha aí que alguém pode pegar ali no pulo ali, esses segundos aí é um tempo interminável, tá? Fora que alguns tipos de ataque de quebra de senha perdem eficiência, porque toda vez que ele erra a senha, o negócio demora para responder de novo, tá? Então isso é proposital, não é que o teu celular é lento para logar, é porque existe esse tipo de mecanismo por trás, tá? Sabiam dessa? Acredito que alguns sim, talvez outros não, mas é interessante comentar. Segregação de funções. Evitar conflito de interesse, tá? Pessoas que podem estar em funções que ela, por exemplo, dentro de um processo de auditoria, eu sou o cara que implementa a segurança e que audito também. Qual que é a minha credibilidade nisso? Dentro da própria área de tecnologia. Por exemplo, backup. O que o backup tem a ver com isso? Se eu perguntasse para vocês aqui, quem faz backup? Provavelmente todo mundo vai falar que faz. Quando você pergunta quem que testa o backup, muitas vezes, puxa, é verdade, precisa testar de vez em quando. Às vezes o pessoal deixa para testar quando dá pau, né? Aí descobre que não funciona. Por que eu citei o backup? Pra vocês terem ideia, dentro da maior parte das ferramentas de backup, você cria os usuários que vão administrar os serviços de backup. Existem dois grupos distintos lá, o cara que cria o backup e o cara que recupera. Por quê? Para garantir que eu tenho alguém programando e fazendo os backups e eu tenho alguém testando e recuperando se precisar. Lógico, em muitas empresas acontece de ser a mesma pessoa, mas tendo rotinas diferentes para você validar a existência. Isso é uma coisa clara, né? Quem executa não testa. Tá? Isso vem do mundo da aviação, em que tudo é cross-checking, né? Cheque cruzado, e é diferente, não é diferente aqui. Então, evitar agregação de funções aí. A gente falou até na outra live sobre LGPD, já existe um movimento tentando não querer que altos executivos da empresa, sócios da empresa, muitas vezes o pessoal de TI de alto nível, assuma, por exemplo, a função do DPO.
porque o cara tem um acesso privilegiado a algumas coisas e pode haver um conflito de interesse se algo acontecer. Tá? Então é uma coisa bastante discutível, mas se fala muito disso. No setor público já não permitem, tá? Isso é a norma da NPD mesmo. Privado não tem nada que proíba, mas existe um entendimento sobre isso. Vamos lá. Mais um tópico, pessoal. Uma pausinha aqui, mais um tópico agora para vocês. Monitoramento e auditoria. Monitoramento e auditoria, não menos importante, tá? Vamos lá. Monitoramento e auditoria. Monitoramento e auditoria são fundamentais para garantir práticas de gerenciamento. Puta, auditoria às vezes é chato, né? O cara vai te auditar lá. Auditoria é uma coisa muito engraçada que a gente vê nas empresas, mas depois eu comento. Bom, não apenas ajudam a detectar e prevenir violações, mas oferecem evidências de conformidade regulatória. Caso de investigação, por exemplo, de auditoria. Isso aqui é a maior evidência que você pode ter num caso de investigação, não só pela NPD, como aquela situação que eu falei, um parceiro comercial querendo que você atue como operador para ele. Ele pode pedir para você, além daquele formulário, se você está adequado à LGPD, ele pode, como tem acontecido, pedir, ó, eu vou mandar um auditor, aí vai auditar o processo de conformidade com a LGPD, com a parte de proteção de dados, para ver se a gente pode fazer negócio, tá? É uma tremenda de uma evidência de que existe alguém olhando, alguém independente, né, diga-se assim, olhando para o processo do cliente. Então, a auditoria é uma coisa bem válida. O que eu falei que eu acho engraçado em auditoria? Às vezes você vai marcar uma visita num cliente e o cara fala para você, não, essa semana eu não posso porque a gente tem auditoria. Parece que a empresa inteira para resolver tudo aquilo que está pendente da auditoria como se não fosse obrigação dela fazer isso todo dia, né? Por que eu comento isso? Você vai em alguns tipos de empresa, eu presto ainda serviço para uma empresa do setor financeiro, um fundo de investimentos, e uma vez eu fui marcar justamente uma reunião com eles lá e a gente ia ter que fazer uma auditoria. E eu falei, quando vocês querem marcar isso? O cara virou para mim e falou assim, não, a hora que você quiser. Eu estranhei, né? Porque normalmente esse papo de, não, estamos tendo auditoria. Falei, vocês não. Ele falou, cara, esse tipo de setor que a gente trabalha é tão regulado que tem auditoria aqui todo dia, tá tudo redondo. Diferente do que acontece às vezes nessas auditorias, mas tipo ISO 9000, que é uma vez por ano, ISO 27000, mesmo que é de segurança, uma vez por ano. Às vezes o pessoal deixa as coisas perderem o controle para daí tentar arrumar na véspera da auditoria. Só abrindo um parênteses, tá, pessoal? Infelizmente isso acontece. Por isso que eu coloquei aqui como uma medida. Tem que garantir que existe um programa de auditoria, existe o controle da auditoria, existe a gestão dos andamentos da auditoria e por aí vai. Tá? Registros, como é que eu monitoro isso? Registro de atividade. Lá a gente falou agora há pouco de log, de login, tá? De usuário na rede. Aqui é log geral. Log de registro do que está acontecendo dentro dos sistemas de informação da empresa. Até o log de registro de alguém que tem acesso a uma sala restrita dentro da empresa. Quem é que entrou lá naquele horário? Tem fechadura digital hoje que gera esses logs, tá? O importante desses logs é que ele tenha granularidade, quer dizer, eu consiga dizer quem foi, quando foi, onde foi, que hora foi, o máximo possível de detalhe da ocorrência, tá? Pertinente a cada tipo de situação. E uma integração centralizada, né? Eu não tenho um monte de log jogado, eu tenho tudo centralizado, principalmente com relação ao que a gente fala da sincronismo de horário. Porque às vezes eu tenho vários sistemas diferentes gerando log para um centralizador, só que eu não tenho um sincronismo de horário preciso. Isso é um problemão. Por que é um problema, pessoal? Eu tenho que ter um sincronismo de horário para garantir que, se ocorrer um incidente, eu consigo recriar toda a cronologia de eventos que levou àquele incidente. Se os dados estiverem fora de ordem do ponto de vista cronológico, dificulta demais o trabalho de auditoria e de perícia. Tá? E de perícia. Teve uma vez uma situação num cliente que a gente investigou uma fraude usando o e-mail de um diretor, que a gente cruzou logs de VPN, log de acesso à internet, logs de acesso remoto por outras tecnologias, log de acesso à rede, consolidou tudo isso usando cronologia e conseguimos chegar na pessoa que tinha cometido a fraude. Se não tivesse sincronismo de horário, era praticamente impossível desvendar o quebra-cabeça, tá? Então, registros de atividade de login são extremamente importantes. E, obviamente, análise de login. Aí o pessoal chia, né? Nossa, mas você pega alguns sistemas aí que geram toneladas de login. Para isso, existem automações, tá? Existem os chamados CIEMs. CIEMs são muito mais do que gerenciadores de logs, tá? Ele consegue consolidar informações vindas de várias fontes e gerar contexto para essas informações. Ao ponto de dizer coisas assim, ó, o usuário logou na máquina tal, em tal horário. Ok. Mas se ele acessou tal sistema nesse horário, opa, isso é suspeito, e gera um alerta. Tá?
Existem vários cientes que são dotados já de inteligência artificial, que conseguem perceber comportamento de usuário fora do padrão. Pode não ser nada, tá? Mas ele já está te alertando. Aí você pode pensar, nossa, isso é coisa da NASA, né? Isso é coisa para colocar na empresa. O pessoal já tem software livre, de uso gratuito, fazendo esse tipo de coisa, tá? Alguns cientes aí, extremamente poderosos para pequenos ambientes aí, funcionam muito bem e fazem esse tipo de abordagem, tá? Pra vocês verem, como eu falei agora há pouco, né? Tem tecnologia para todo bolso, para todo gosto, para todo tipo. Auditorias regulares. É o que eu falei agora há pouco, o tal do programa de auditorias. Até na ISO 27000 fala isso, tem que existir o programa formal validado, com as datas em que vão acontecer as auditorias, que áreas vão ser auditadas, toda a referência das auditorias anteriores, tá? Quem é o time de auditoria, se já tiver definido, tanto para a auditoria interna como as auditorias externas, tá? Auditorias, normalmente, a gente tem 3 tipos de auditoria, tá? Tem as auditorias internas, que são às vezes as chamadas auditorias de primeira parte, você mesmo audita a sua empresa, né? São os times de auditoria interna. Você tem a auditoria de segunda parte, que é mais comum quando você quer realmente validar para alguém, né? Você, que é o que a gente faz bastante, às vezes, em clientes que foram solicitados por um operador, por um controlador, para você é um terceiro, em nome de um cliente, fazendo uma auditoria numa empresa com isenção total em nome dele, tá? Por isso que chama de segunda parte. E, obviamente, existe um outro terceiro nível, que é a auditoria de certificação. Aí é uma auditoria principalmente focada na ISO 27001, ISO 27701, entre outras, que é para certificar uma empresa dentro de um sistema de gestão, tá? Bom, em geral, as auditorias servem para quê? Para a gente dar uma geral em tudo, importante realizar uma revisão do relatório, priorizar os riscos que precisam ser tratados e acompanhar a evolução disso, tá? A gente espera sempre que numa auditoria eu tenha resultados melhores que as auditorias anteriores. Curiosamente, na área de segurança de informação é difícil isso acontecer. Porque o que que acontece? A gente faz uma auditoria hoje e define um monte de risco, cria priorização, cria... Só que a área de segurança hoje ela está tão dinâmica que mesmo você fazendo tudo aquilo, a chance de daqui a um ano você fazer uma nova auditoria, aquilo tudo foi resolvido, mas tem outras coisas que apareceram, é muito grande. Dá para conter isso? Dá para conter isso. Aí entra a parte de outra medida técnica, tá? Chamada inteligência de ameaças. Sistemas automatizados que estão sempre, que são as checagens de vulnerabilidades, que é um assunto que nós vamos tratar aqui também, tá? Então é um detalhe que daqui a pouco eu falo sobre isso, que está previsto aqui, mas é o de você estar sempre olhando na frente, tá? Para poder saber o que vai vir e já corrigir. Provavelmente, se você adota essa prática, quando a próxima auditoria vier, o que ela provavelmente pegaria já tá solucionado. Monitoramento contínuo. Monitoramento contínuo de segurança, né, de dados não deve ser um esforço único. Por isso que eu falo da LGPD, pessoal. A LGPD ela tem tudo a ver com segurança de informação. Então, como é que eu posso dizer que eu fiz uma adequação da LGPD, entreguei para o cliente e acabou? Nada mais precisa ser movimentado. Não tem como, porque ela está vinculada diretamente à segurança de informação e isso é dinâmico demais, isso está sempre mudando. Então esse é um ponto aí que cabe automação também. Tão dinâmico, quanto mais eu puder automatizar, principalmente algumas ferramentas de inteligência artificial que estão aí ajudando bastante nesse processo, tá? Gestão de vulnerabilidades da LGPD, que eu comentei agora. Isso ajuda a gente a não ser pego de calça curta numa auditoria, tá? Nesse longo período, às vezes de um ano para o outro, muita coisa acontece. Isso aqui garante que eu estou alinhando no nível de proteção ao nível de segurança desejado. Gestão eficaz da vulnerabilidade é crucial para proteger dados pessoais contra pessoas não autorizadas, incidentes de segurança, garantindo conformidade, prevenir violação de dados e assegurar que falhas de segurança são conhecidas, e mais do que isso, são devidamente tratadas. Bom, o que entra aqui? Primeira coisa, como é que eu identifico vulnerabilidades? Pessoal, a maior maneira de identificar isso são as chamadas varreduras de vulnerabilidades, que o pessoal chama de pentest, ou scan de vulnerabilidades, depende da abordagem, pode ser na rede interna, pode ser na rede externa, pode ser para uma aplicação, depende do escopo da empresa, isso pode variar bastante. O pentest, que é um teste de segurança, principalmente o externo, tá? O externo eu conheço muito bem, que é o que eu faço com mais frequência. O externo, ele tenta simular exatamente o que um hacker, com o nível de informação que você quer, ou não sabendo de nada, ou tendo alguma informação, o que ele vai conseguir fazer se ele tiver acesso à sua empresa. Tipo de violação que é possível, tá? Pentests são recomendados quando? Pelo menos uma vez por ano, seria a recomendação mínima. Tenho clientes que faz trimestral, tá?
Tem uns caras mais neuróticos aqui que fazem até mensal. Então a ideia do pentest é fazer essa validação. Ou quando alguma coisa mudou. Puxa, atualizamos um patch de segurança de um roteador. Contratamos um provedor de link de internet novo, que tem um serviço novo aqui na empresa. Quando algo muda, é interessante fazer, porque você pode ter solucionado algumas questões e criado outras vulnerabilidades que você desconhece, tá? As ferramentas de pentest, elas vão buscar, para ter ideia, uma que eu uso bastante, que é uma ferramenta comercial. No último update que eu fiz, há uma semana atrás, tá? Ele tinha aproximadamente 38 mil plugins de testes de segurança para os mais variados sistemas. E cada semana aparece uns 1.000 a mais lá. Tudo que é reportado pelos fabricantes ou descoberto pelo universo dos hackers independentes é documentado. Tá? Existem bases de dados de documentação de vulnerabilidade, tá? Não vou entrar em detalhe disso aqui, mas que são usadas para essas ferramentas atuarem. E, logicamente, além do pentest com a ferramenta, os testes de validação de falsos positivos, para ver se aquilo é real ou não, tá? Vulnerabilidade de aplicação, vulnerabilidade interna da rede, até vulnerabilidade do ponto de vista humano, tá? Engenharia social, checar se as pessoas são seguras, se elas estão ligadas nas questões de segurança. A gente fala mais na parte comportamental aí de treinamento, tá? Bom, a identificação de vulnerabilidades, então, usa esse tipo de ferramenta, tá? A gente tem o Metasploit, o Nessus, que é uma ferramenta comercial cara, mas assim, fora de série, tá? Excepcional. O OpenVAS, o Burp Suite, que é uma ferramenta muito para aplicação, tá? E mesmo o uso aí de inteligência de ameaças, que é um combinado de estudo, tem várias no mercado, tá? Tem o WhatsApp aí, que é o Whatzu, que é uma ferramenta open source, inclusive, entre outras, tá? Que fazem correlação de eventos. Parece lá o tal do CIEM, mas ele fica correlacionando eventos, comportamentos, coisas que estão sendo publicadas e gera alertas de possibilidades de vulnerabilidade que você pode ter dentro do seu ambiente. Continuamente, está em tempo real. Então isso ajuda demais você a manter as coisas seguras num ambiente tão dinâmico quanto é esse ambiente de segurança. A avaliação de risco necessária, tá? Uma vez que eu identifiquei as vulnerabilidades, não é porque eu identifiquei, eu fiz um pentest e apareceu uma vulnerabilidade, que ela efetivamente pode causar algum problema para mim. Se eu achei uma vulnerabilidade, mas ela não tem vínculo com nenhum sistema que eu uso, e se ela for violada, ela não vai causar problema nenhum, eu não preciso também ter tanto critério com ela, tá? Existe um padrão chamado CVSS, que é o Common Vulnerability Score Scan, que é um padrão mundial, que você define grau de risco para vulnerabilidade de segurança. Para que serve isso? Para você criar uma matriz de risco e atacar primeiro aquilo que é mais importante. Isso normalmente vem, em relatório de pentest, vem lá uma tabela do CVSS com os riscos que foram encontrados no teu ambiente, e também auditoria. Auditoria a gente costuma na ISO 27000 gerar o relatório de risco, baseado não no CVSS, numa outra metodologia, mas o relatório de riscos que são apontados para o cliente. Isso é o tal do GRC, Gerenciamento de Risco, de Conformidade, tá? E o tratamento das vulnerabilidades. Identifiquei, achei, o que eu faço com elas agora? Tá? Aí tem várias maneiras de tratar as vulnerabilidades. Isso tem a ver diretamente com a aceitação de risco, tá? Tem riscos que eu posso eliminar? Tem. Obviamente eu vou fazer isso. Nem sempre é possível, tá? Então tem riscos que eu posso terceirizar. Olha que legal, vou terceirizar risco. Por exemplo, meus e-mails não estão mais aqui na empresa, eu pus lá no Office 365. Tipo assim, o problema é do Office 365. Terceirizei um risco. Eles têm todas umas políticas de tratamento disso, mas o risco está com eles, não está comigo. Só para citar um exemplo, tá? Eu posso também fazer o que? Para que servem os pentests? Quando a gente faz o pentest externo, uma das coisas que a gente identifica é o que a gente chama de superfície de ataque. É o que é possível explorar na sua empresa. Então, eu já olho para isso, o que eu posso reduzir nessa superfície? O que eu posso diminuir? Isso é mitigação de risco. Então, eu posso reduzir algumas coisas. Ou simplesmente não tem jeito, eu tenho que aceitar o risco. Em alguns casos, a organização opta por fazer isso. Tem várias situações, tá? Tem situação, uma que eu peguei comum, o cara tem um sistema legado, que é um sistema antigo, que já está dentro da empresa, mas que a empresa ainda usa, ele fornece informações, que o fabricante não vai ter uma versão nova, porque já existe uma outra plataforma, e por questões legais eu tenho que manter aquilo disponível. E ele tem um monte de vulnerabilidade de segurança. Então eu tento, em volta desse sistema, blindá-lo o máximo possível com firewall, proteção de vírus, o máximo que eu puder, para minimizar esse risco dele ser violado por algum tipo de ataque, tá? Essa seria uma situação. A outra situação que as empresas às vezes assinam a canetada, aceitamos o risco. Temos um risco de um servidor X ou de um serviço tal que a gente vende para um usuário no aplicativo de celular ser violado e causar um caos na minha empresa, tá? Beleza, para esses usuários. Quanto custa remediar isso aí? Puxa, para custar, sei lá, chutar aqui, pessoal, custa 250 mil reais para criar uma contingência para remediar isso. Tá, e se acontecer, qual que é o prejuízo?
os 40 mil. Aquela coisa, mais caro o molho do que o peixe, né? Então é melhor correr o risco. Então tem empresa que toma algumas decisões, lógico. É possível, pessoal, é válido, desde que consciente. Você está conscientemente assumindo esse risco, porque o custo de tratá-lo não vale a pena, tá? Não vale a pena. Lógico que nesse exemplo que eu dei, poderia ter uma coisa que fizesse valer a pena. Por exemplo, o risco é a imagem da empresa. Às vezes vale muito mais do que os 40 mil que o cara falou que custaria, porque ele só olhou a questão tecnológica, às vezes não olhou quanto isso vale para o cliente que usa. Tá? Só para citar como é complexo isso, não é uma coisa tão simples, chutar baseado numa tabela eu vou acertar em cheio. Tá? Relatório e revisão contínua. Relatórios de documentação passo a passo do processo em questão. Auditoria de conformidade, gestão de vulnerabilidade, gestão de risco. Tá? Tudo isso está lá no checklist de medidas técnicas sugeridos pela ANPD para ser feito na questão da conformidade LGPD. De novo, né? Se no relatório, se no documento deles, o checklist, o documento de práticas para operadores de pequeno porte, imagina os grandes, eles sugerem que isso seja feito, deixa muito claro que o processo é contínuo. Não é uma coisa que eu faço e acabou. Tá? Treinamento e conscientização. Pessoal, essa parte eu adoro falar para vocês, tá? Eu adoro porque, assim, eu vivo esse mundo aí há mais de 18 anos como treinador corporativo, palestrante, tá? Instrutor de alguns treinamentos de certificação também, e a gente vê muita coisa comum se repetindo, tá? Problemas que eu vi, às vezes, acontecendo há 10 anos atrás, se repetem, só que num contexto diferente, mas o problema é o mesmo. E a gente percebe que muito do que tem a ver com segurança da informação ligado ao usuário, ligado ao comportamento, tá? Você tem pessoa arrogante, que acha que sabe tudo e sai clicando em tudo que podia. Você tem pessoa que é insegura e faz justamente o contrário, fica com medo e acaba causando outros problemas. Você tem pessoa que é distraída, que clica lá num link qualquer de bobeira e acaba causando um puta problema para a empresa. Tá? Você tem um cara que é arrojado demais. Tudo isso é comportamento e tudo isso pode virar um problema no contexto de segurança. Bom, um programa robusto aí de treinamento. Deixa eu ver. Só um minuto, pessoal. Tá? Mais uns minutinhos aí para a gente concluir, pessoal. Tudo isso num programa de treinamento. Já falado 1 hora, a gente deve seguir 1h10 mais ou menos. Isso evita a questão de treinamento, capacitar as pessoas, né? Então aqui sou eu dando um treinamento, tá? Então capacitar funcionários sobre... Primeiro, tem que desenvolver um programa de treinamento que seja abrangente. E não assim, não pode ser uma coisa genérica, que é o que a gente vê muito acontecendo nas adequações de LGPD. Você percebe várias empresas que tiveram o mesmo treinamento, e o treinamento fala da LGPD, mas não fala da LGPD no contexto da empresa. Isso é um problema, tá? Tem que ser personalizado, isso é único para cada momento, tá? Isso é único para cada momento. Então é uma questão de adequação mesmo para o perfil da empresa. Tópicos do treinamento. Incluir as políticas que a empresa tem, eu também não vejo isso, às vezes o treinamento é genérico e não inclui as próprias políticas da empresa. Tudo isso é personalizado, tem que ter a cara do teu cliente, tem que ter a cara da empresa que está aplicando isso. Tá? Participação regular e atualização, isso é exigência da LGPD, como é que eu garanto que as pessoas estão sendo treinadas? A gente não acabou de falar que a atualização é constante? Que muda toda hora? Como é que eu garanto que o cara que sabe se comportar com e-mail hoje vai saber com as coisas que vão surgir daqui para frente? Repetindo o treinamento. E eu tenho que gerar evidência disso, como lista de presença, entre outras questões, tá? Métodos de ensino eficazes. Quer dizer, não é só mostrar uma tela, todo mundo na sala, ok, beleza. Não, é workshop, é fazer pôr a mão na massa, fazer teste de phishing, mandar e-mail falso, por exemplo, simulando um ataque, para ver se a pessoa cai. Criar situações parecidas com situações reais que ele vai viver para poder validar se você tem isso, tá? Treinamento online também para fazer a coisa mais frequente. Hoje existem plataformas no mercado de custos mais variados possíveis, tá? Plataformas que fornecem treinamento, que você cria trilhas de treinamento, você aplica as trilhas de treinamento, cobra prazo, faz o cara fazer uma provinha, faz ele repetir o treinamento que é constantemente atualizado, para pelo menos tratar aquela parte maior de continuidade de treinamento. E você cria os treinamentos diferenciados, aí pode ser uma frequência menor, que podem ser presenciais, uma palestra sobre um tema específico e coisas desse tipo. Mas tudo isso tem que ser ligado, não pode ser algo jogado sem levar em consideração o quê? O contexto do cliente. O contexto é mais importante do que o tema em si, porque pode ser que você fale coisas se é um treinamento genérico, não tem nada a ver com a empresa, o usuário não vai se identificar com aquilo. Esse é o problema.
Mecanismos de conscientização, campanhas de conscientização, pode ser campanha de phishing, materiais de referência que você pode sugerir que as pessoas fiquem antenadas, tá? E avaliação da efetividade, isso é o mais importante, né? Fazer provinhas, nem que seja aquela provinha chata que enquanto o cara não passar, ele não é liberado para seguir para frente no treinamento e a exigência, por exemplo, para o critério de desempenho dele. Na pior das hipóteses, de tanto fazer a prova, o cara alguma coisa ele vai aprender, tá? A gente brinca com isso, mas na verdade depende muito como é criado o treinamento. Você tem que criar uma dinâmica que seja interessante, tá? Tem vários métodos para isso, tem pontuação que você pode premiar os mais bem pontuados, uma série de coisas que você junta nessa campanha de conscientização, tá? Feedback contínuo, para entender, tá bom, não tá bom, o que precisa ser atualizado. Por isso que é legal uma área de segurança cuidando disso, tá? Para que serve tudo isso? Tudo isso que a gente falou de treinamento. Pessoal, isso serve para o seguinte, para gerar cultura de segurança, tá? Para gerar a chamada cultura de segurança, que é a empresa entender, liderança, por exemplo, tá? Os líderes e gestores dão o exemplo, reforçam a importância disso, criar um ambiente onde os colaboradores da empresa não tem medo de reportar um incidente. Às vezes o cara faz uma coisa errada e fica apavorado e, putz, vou chamar minha atenção, vou tomar uma advertência. Você cria um ambiente que, bom, erros acontecem, se acontecer tem uma maneira de reportar, até para conter o erro, para conter a falha. Sem punição, tá? Porque se foi acidente. Então, esse tipo de coisa, você cria essa cultura de segurança, risco e responsabilidade. Beleza? Mas e o treinamento que eu falei para vocês? Só para a gente encerrar, pessoal, 5 minutos finais, vamos falar um pouquinho do treinamento, tá? Então a gente falou dessas medidas, poderia aqui ficar a noite inteira falando para vocês, pessoal, que vocês percebem que assunto não falta, tá? E detalhamento disso, principalmente cases, né? Cases reais. Nós temos o seguinte, então seja você um advogado, seja você um profissional de TI, em algum momento você pode receber a missão, ingrata ou não, né, de ser o responsável aí por conduzir um processo de conformidade, por exemplo, com o LGPD, tá, que é o nosso foco aqui, ou até de revisar um projeto que já estava feito e está faltando coisa nele. É um desafio e é uma responsabilidade também. Algumas questões que você deve se fazer, tá? Será que com o meu conhecimento eu consigo tocar sozinho um projeto desse e ter certeza que está 100% de conformidade, levando em consideração até as medidas técnicas, tudo isso que a gente falou? Então, se eu sou um cara de TI, eu tenho visão jurídica para fazer isso? Provavelmente não, e o contrário também é verdadeiro. Será que eu sou capaz de avaliar se é necessário, se a minha expertise é necessária, para pelo menos identificar o que foi feito do outro lado? Então, por exemplo, eu sou um advogado e vou tocar sozinho, mas eu quero ter uma equipe lá que fez alguma coisa da parte de tecnologia. Eu consegui pelo menos identificar o que tem e o que não tem para poder até me preservar e mostrando para o cliente, ó, você tem que ter isso aqui, tá? Senão você vai ter problema. No caso de uma atuação conjunta, puxa, estou entrando junto com uma empresa que já presta serviço de TI, ou a empresa tem a TI dela, ou já tem o jurídico e estou entrando com a empresa de TI, seja você de qualquer um dos dois lados aí, tá? Lembra, eu estou falando para vocês todos, pessoal, advogados e profissionais de tecnologia, tá? Então, essa questão conjunta, será que eu, como advogado, consigo saber que o cara de TI fez tudo que deveria fazer, ou eu, como cara de TI, consigo entender que tudo que é necessário. E mais importante que tudo isso, pessoal, uma outra pergunta. Será que eu consigo garantir que essa conversa entre jurídico e técnico faz sentido? Ela está coerente? Ela está alinhada e conversa com as outras coisas que já existiam na empresa? Que às vezes tem até política de segurança lá. Será que eu converso com ela? Estou no mesmo nível? São coisas completamente diferentes. Será que eu sou capaz de gerar evidências de um processo de conformidade contínuo e atualizado? Se algo acontecer, eu precisar gerar essa evidência? Relatório de impacto, registro de logs, comprometimento com treinamento, esse tipo de coisa, tá? Registro de acesso. Bom, pessoal, a nossa proposta nesse treinamento, o objetivo dele é capacitar tanto profissionais do direito, advogados, quanto profissionais de TI, ou profissionais de compliance, ou qualquer entusiasta do tema de privacidade, numa compreensão do todo, do que está envolvido na conformidade LGPD, gerando uma visão abrangente que gere aí a ideia do compromisso, do processo contínuo de adequação. Pessoal, se a gente for pensar do ponto de vista profissional, para todos nós, profissionais de TI, profissionais do direito, a gente está percebendo um universo gigantesco de adequações incompletas que existem no mercado, que estão furadas, que têm aparecido em auditorias, que vão começar a aparecer em reclamações da NPD, ou estagnadas, que foi feita, ficou daquele jeito, ninguém mexeu mais. E um outro universo que vai surgir por conta de todas essas atualizações que estão vindo da NPD, de norma, que vai exigir que as adequações sejam feitas dessa forma completa e eu tenho um fluxo de gerenciamento disso. Quem fizer adequações dessa forma vai estar criando um diferencial competitivo.
Por exemplo, eu estou me propondo a fazer um processo completo e contínuo. Pessoal, o contínuo não é difícil a gente perceber como profissionais que eu tenho um mercado de atuação contínua e de desenvolvimento de clientes. Tá? Uma coisa importante, ou seja, tem muito dinheiro na mesa e oportunidade de negócio para isso. Nesse treinamento que a gente está propondo, pessoal, não tem a menor pretensão de transformar nenhum advogado num expert de tecnologia, e muito menos o contrário. Pegar um profissional de TI e tornar ele um expert em legislação, tá? O objetivo é alinhar a visão e a sinergia das duas áreas para que a conformidade seja conseguida na plenitude, com base num modelo que a gente vem testando há 3 anos, tá? A gente sabe o que funciona e o que não funciona, tá? Para vários tipos de mercados diferentes, independente da área que você atua. O objetivo é alinhar a conversa, tá? E garantir um resultado consistente para o cliente. Então, você, advogado, vai ser capaz de entender as tecnologias, pelo menos no nível de saber identificá-las, perceber que elas existem ou não no cliente e orientá-lo. E você, profissional de TI, que está cuidando das tecnologias, vinculado a elas, ver se os documentos, o que precisa existir jurídico, existe, e orientar o cliente aí atrás disso. Ou trabalhar em conjunto, tá? Oferecendo todo o pacote, que é o que a gente sempre sugere, tá? Duplas de jurídico e tecnologia trabalhando juntos. Tá? O mercado de LGPD parece que está parado. Mas está parado, fizemos um monte de adequação e parou. Tá? Pessoal, isso provavelmente só está acontecendo porque as primeiras grandes sanções não aconteceram ainda. E elas estão a caminho, tá? Vocês sabem bem aí de um caso que eu até comentei na outra live, de um grupo grande aí da área farmacêutica aí que está na mira da NPD e deve vir aí uma multa milionária, tá? Por um problema bobo que aconteceu. Bobo modo de dizer, tá? O curso se divide basicamente no módulo 1, introdução LGPD para nivelar tanto do ponto de vista jurídico quanto técnico, fundamentos de segurança de informação, mesmo objetivo, tá? Nivelar os dois lados sobre os princípios de segurança de informação que você tem que garantir. Medidas técnicas e operacionais, tá? Aqui entram várias delas, tá? Medidas técnicas de proteção de dados, são dois assuntos separados porque têm características diferentes, tá? E aí algumas medidas que estão em capítulos exclusivos para elas. Por exemplo, gerenciamento de incidentes de segurança. Todo o processo de gerir e gerar nosso central de resposta a incidente, que é importante. Governança e gestão dos dados, o ponto fundamental. Conscientização e treinamento, inclusive metodologias aí para criar esse processo todo de cultura de segurança dentro das empresas. Auditoria e conformidade, como planejar isso, como conduzir as auditorias, o que eu tenho que ver, o que eu aplico melhor para cada perfil de cliente. Estudos de caso, alguns deles são importantes, eles vão aparecer, esses dois pontos aqui de estudos de caso e best practices, aí, melhores práticas, tá no módulo 9, mas vai estar meio que espalhado ao longo do curso todo, tá? E um último capítulo que a gente trouxe porque é uma demanda cada vez mais crescente, tá? Impactos de tecnologias emergentes. Hoje a gente tem falado de Big Data, tem falado de inteligência artificial, do tal do Machine Learning, que é aprendizado de máquina, o Deep Learning, que é o aprendizado profundo de máquina, que se integra com inteligência artificial, e a gente começa a olhar para isso tipo, puxa, isso é mocinho ou bandido? Isso me traz risco ou me ajuda a conformidade? Pessoal, as duas coisas. Depende como é utilizada, tá? Então a gente vai entender como é que eu uso isso para o bem e como é que estão usando isso para o mal e como é que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, tá? Então uma coisa relevante, a gente tem que criar dentro de um processo de conformidade LGPD ou de segurança de informação, mecanismos para detectar essas inovações antes que elas comecem a nos causar problemas, tá? Então o objetivo aqui é esse. Bom, pessoal, então é um volume de curso de treinamento muito alto, né? Agora vocês devem estar perguntando, fala o preço, tá? O link eu acho que vai estar aí, o link para quem quiser fazer o treinamento, se quiser se inscrever, como eu falei, vai ser lá para abril, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo ou no chat, acho que é no chat, tá? Então, basicamente, é aquela, quanto vale tudo isso, tá? A gente está falando de 40 horas, pessoal, detalhando tudo isso e usando muito case real, tá? Experiência prática, tá? Para compor isso. Como eu falei, esse curso, se a gente pegar o que ele foi ministrado fechado dentro de algumas empresas, isso aqui está sendo consolidado, acho que da terceira ou quarta versão dele atualizada. E pela primeira vez a gente vai colocar ele no mercado para experimentar, como um treinamento aberto, tá? Aberto. Porque normalmente ele era feito somente fechado nos processos de adequação que nós mesmos fazíamos. E não tinha essa forma estruturada, eram módulos específicos para cada tipo de situação, para cada tipo de empresa. A gente tentou compilar isso e criar uma versão padrão que possa ser aplicado em qualquer negócio. Até para facilitar o nosso trabalho também nos processos de adequação, tá? Pessoal, a gente vai estar entregando esse conteúdo todo por 12 parcelas de R$ 83, tá? A gente está falando aí de menos de R$ 3 por dia, tá? Então, um valor baixo, né? Pelo menos a gente considera baixo em relação a tudo que a gente está oferecendo,
tá? E é uma primeira turma que está aberta para mercado, que não é uma turma de dentro de uma empresa, ou com 5% no Pix. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês era isso, tá? Meus contatos aí tem nas descrições também. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa ter passado um pouquinho de tempo, tá? A gente acabou passando em 15 minutinhos, mas eu acho que foi válido. Agradeço a participação de todos vocês, tá? Um forte abraço aí a todos e até uma próxima aí.